Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 91 e o versículo 11, amém? Salmos 91 e o versículo 11. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que Deus ele está guardando a mim e a você, meus irmãos. Deus ele está dando ordem aos seus anjos para guardar a mim e a você, meus irmãos. Porque o inimigo ele faz de tudo para tocar em mim e você, meus irmãos. Só que Deus não vai permitir, meus irmãos, que o inimigo toque em mim e você, meus irmãos. Porque vocês são protegidos, meus irmãos. Porque Deus ele nos protege, meus irmãos. Deus ele nos esconde, meus irmãos. Para que o inimigo não venha enxergar a mim e a você, meus irmãos. Porque tudo que o inimigo quer é tragar a minha tua vida, meus irmãos. Mas Deus não vai permitir, meus irmãos. Porque Deus ele nos protege, meus irmãos. Deus ele nos guia, meus irmãos. Deus onde eu e você anda, meus irmãos. Deus ele manda anjos, meus irmãos, para nos proteger, para nos livrar de todo o mal, meus irmãos. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é tirar a minha e tua vida, meus irmãos. Só que você não morre antes da promessa de Deus se cumprir na minha tua vida, não, meus irmãos. Porque quando Deus tem promessa na minha tua vida, meus irmãos, e você não morre antes, não, meus irmãos. Porque Deus ele nos protege, meus irmãos. Deus ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, meus irmãos. Porque quando Deus tem promessa na tua vida, meus irmãos, e você não morre antes da promessa se cumprir, não, meus irmãos. Aí, por isso que Deus nos guarda, meus irmãos. Deus nos protege, meus irmãos. Porque quando Deus tem promessa na tua vida, meus irmãos, Ele nos guarda, Ele nos protege, meus irmãos. Só que tem uma coisa, meus irmãos. Deus ele não perde para o inimigo. Se você não quer, né, se consertar, se você, né, não quer procurar o caminho de Deus, meus irmãos, que está no caminho errado, meus irmãos, Deus ele prepara e leva. Porque Deus ele nos guarda, Deus ele nos protege, né? Deus ele nos guia, Deus nos dá livramento, meus irmãos. Mas chega um ponto, meus irmãos, que Deus ele tira a mão. Porque Deus ele tem promessa na tua vida. Mas para a promessa de Deus se cumprir na tua vida, e você tem que, né, dar o primeiro passo para ele, meus irmãos, né? E seguir o caminho dele, meus irmãos. Porque muitas das vezes você não quer seguir o caminho de Deus. E você quer estar no caminho errado, no caminho tortuoso, né? Quer estar no pecado, no amassal. E Deus não se agrada disso, meus irmãos. Porque Deus ele tem promessa na minha e na tua vida. Mas para a promessa de Deus se cumprir na minha e na tua vida, e você tem que procurar o caminho de Deus. Seguir, né, o caminho dele. Né? Deixar de fazer as coisas erradas, meus irmãos. E começar a fazer as coisas que agradam a Deus, meus irmãos. Começar a sair do pecado e começar a fazer, né? Seguir o caminho de Deus, meus irmãos. Porque o melhor caminho para mim e para você é o caminho de Deus, meus irmãos. Porque Deus ele dá livramento para mim e para você. Deus ele nos protege, nos guarda, meus irmãos. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é ceifar a mim e a você, meus irmãos. Só que Deus ele não permite, meus irmãos. Deus ele nos guarda, nos protege. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós, né, nós fazendo coisa errada, meus irmãos. Mas Deus sempre está ali com a mão dele, nos protegendo, nos livrando de todo o mal, dando ordem aos seus anjos para nos guardar, meus irmãos. Mas que chega um momento, meus irmãos, que Deus ele cansa também de esperar que você queira mudar, de que você queira, né, fazer a vontade dele. Porque Deus dá oportunidade, meus irmãos. E que você nessa tarde não perca a oportunidade que Deus está dando para mim, para você, de seguir o caminho dele, meus irmãos. De deixar as coisas erradas para trás, meus irmãos. E quando você deixa as coisas erradas para trás, meus irmãos, Deus ele faz de você outra criatura, meus irmãos. Nosso passado ele joga no mar do esquecimento, meus irmãos. E aí você vamos ser outra uma criatura nova. Porque nosso passado, meus irmãos, Deus ele apaga. Quando você, né, quer fazer a vontade dele. O que você fez de errado, meus irmãos, Deus ele apaga. Porque Deus ele não quer saber do meu do teu passado. Deus ele quer saber do meu e do teu presente, meus irmãos. Do agora. E que você queira viver, meus irmãos, coisas novas, meus irmãos. Que você venha sair do pecado, do amassar, meus irmãos, para viver, né, coisas novas da parte de Deus, meus irmãos. Porque Deus ele apaga, meus irmãos, o meu e o teu pecado. Deus ele esquece o meu e o teu passado, meus irmãos. Mas para isso você tem que querer viver coisas novas da parte dele. Para isso você tem que dar o primeiro passo para ele, meus irmãos. Para que você venha ver o novo de Deus. Porque quem nunca errou, meus irmãos, tira a primeira pedra. Todos nós somos pecadores, meus irmãos. Mas Deus está disposto, meus irmãos, a abraçar a mim e a você, independente do que eu e você fizemos. Porque Deus, ele ama o pecador, meus irmãos, mas ele abomina o pecado, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, eu e você, meus irmãos, venha seguir a Deus, meus irmãos, seguir o caminho dele, que é o caminho melhor para mim e para você. Porque esse mundo não tem o que dar, não, meus irmãos. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E que você, meus irmãos, venha seguir o caminho de Deus, meus irmãos, que é o melhor caminho para mim e para você. Que você deixe o passado para trás, meus irmãos, as coisas erradas para trás. Que você queira viver coisas de Deus, meus irmãos. Porque Deus está disposto a perdoar-me a você. Mas para isso você tem que dar o primeiro passo, meus irmãos. Porque Deus, ele nos guarda, nos protege. Mas chega um momento, meus irmãos, que Deus, ele tira a mão. E quando ele vê que você não quer, né, fazer a vontade dele,
Deus, ele tira a mão, meus irmãos. Porque Deus está disposto, meus irmãos, né? A nos perdoar, Deus está de braços abertos, né? Para abraçar-me a você. Mas parece que você tem que querer, meus irmãos. Parece que você tem que deixar Deus entrar e fazer morada, meus irmãos. Porque Deus não faz nada forçado, meus irmãos. Você tem que querer dar o primeiro passo, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você vem dar o primeiro passo para Deus, meus irmãos. Deixar o Espírito Santo entrar e fazer morada no meio do teu coração, na minha, na tua vida. Porque Deus, ele nos guarda, meus irmãos, nos protege. A toda hora, todo instante, Deus está nos dando livramento. Deus dá livramento até que você não vê, meus irmãos. Mas chega a hora que Deus cansa, meus irmãos, de esperar por mim e por você. Porque Deus não vai pegar um banquinho, vai sentar e vai esperar que você queira mudar. Porque você tem que dar o primeiro passo, você tem que tomar atitude, meus irmãos. E procurar seguir o caminho melhor, que é Deus, meus irmãos. Porque esse mundo tem que dar não, meus irmãos. Esse mundo é só ilusão. Porque o inimigo, ele cega a gente pra gente, né, não ver que Deus é a verdade e a vida, meus irmãos. Porque é pra gente não ver que o melhor caminho é Deus, meus irmãos. Porque no mundo tudo é mais fácil, meus irmãos. Mas no mundo a gente não tem a salvação, meus irmãos. E com Deus a gente tem salvação, meus irmãos. Porque essas coisas do mundo é passageira, passa, meus irmãos. E nossa morada eterna, meus irmãos, é para sempre, meus irmãos. Mas para isso você tem que renunciar. Para isso você tem que deixar o pecado de lado, meus irmãos. E seguir o caminho de Deus. E fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Fácil não é, mas nem possível, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma boa tarde. E que você siga o melhor caminho, meus irmãos, que é o caminho de Deus. Porque esse mundo tem que dar mais não, meus irmãos. Esse mundo é só ilusão. Porque o inimigo, ele cega a gente. Mas que você, meus irmãos, venha deixar Deus abrir nossa visão. Que você venha deixar Deus tirar nossa cegueira. Enxergar que a verdade e a vida é Ele, meus irmãos. Que o melhor caminho é Ele, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Fico todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma boa tarde.